Sexta-feira, 10 de julho de 2026, dia de semifinais masculinas de Wimbledon. Hora do café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E entrega todos os dias, então já dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube para receber a notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar primeiro sobre as semifinais femininas, mas com carinho especial para a maravilhosa Muchova, que está de volta a uma final de slam, 3 anos depois de perder a final de Roland Garros para Iga, e vai pegar outra tcheca, a Noskova. Mas depois eu faço pequenas observações sobre o que eu acho dessas semifinais masculinas, que são hoje, primeiro com Zverev contra Ferry e depois Sinner e Djokovic, o jogão que a gente sempre espera. Quando sai o sorteio, a gente olha se o Djokovic está na chave do Zverev, se está na chave do Sinner, e aí a gente fica já na expectativa para ver se o Djokovic vai chegar, se os outros vão chegar e como é que esse jogo vai ser. Vamos começar sobre o primeiro jogão, primeira semifinal feminina, com a Muchova derrotando Coco Gauff por 6-2, 1-6 e 7-6, com 12-10 e um dramático tie-break de terceiro set, com match points para os dois lados, e a Coco desperdiçando uma chance enorme com uma direita na mão dela no meio da quadra e jogou uma curtinha na rede quando tinha 9-8 nesse tie-break. Foi uma partida de modo geral com 2 sets bem diferentes, bem distintos. A Muchova comandou o primeiro set. Não foi um jogo tão desequilibrado quanto esse 6-2 pode sugerir, porque a Muchova salva breakpoints em 2 games diferentes e quebra a Coco em outros 2 games. Ou seja, ela ganhou todos os pontos importantes, mas não é que ela estava confirmando fácil e que estava atropelando. Mas foi um 6-2 e com uma certa imponência, digamos assim. O segundo set, já no primeiro game a gente viu uma Coco mais agressiva, que estava sacando melhor também, mais incisiva do fundo de quadra, e um ajuste tático que ela fez muito interessante foi passar a subir a rede no backhand da Muchova. Principalmente quando ela mexia um pouquinho a Muchova, sentia que a tcheca ia para armar o slice, a Coco já dava 2, 3, 4 passos para dentro da quadra, e com o tempo adicional, que o slice não vem tão rápido, ela conseguia dar mais uns 2 passos durante, né, esse tempo em que o slice vinha e chegava bem na rede para volear. E fez isso, né, muito bem no segundo set, e foi um passeio da Coco, esse 6-1. Foi muito mais dominante esse segundo set da Coco do que o primeiro da Muchova. E outra, né, esse slice da Muchova estava incomodando a Coco no primeiro set, porque a Muchova tem variação, ela tem um tênis, eu sempre falo, né, que é um dos tênis que eu mais gosto de ver, porque ela tem tudo. Ela tem o backhand batido, ela tem um slice que às vezes ela usa na paralela, às vezes ela usa na cruzada, às vezes ela usa angulado, mais curtinho. Então o jogo dela tem variações. Óbvio que tem um backhand ali que é menos confiável que o forehand, e ontem quase deixou a Muchova na mão em um certo momento, em 2 momentos diferentes no terceiro set. Mas, já que eu entrei no assunto, o terceiro set foi equilibrado, tá? A Coco me parecia a tenista mais sólida em quadra, mas ela chegou a salvar 2 breakpoints no começo do set. E na reta final foi ela quem perdeu as grandes chances que surgiram primeiro. No 4-4 ela teve 2 breakpoints e foi um game que a Muchova deu 3 erros de backhand. E esses 2 breakpoints a Coco joga fora. Um é uma devolução de segundo saque que ela manda no meio da rede, e outro é um rally, porque também era um ponto de segundo saque da Muchova, ela estava bem no rally, queimou uma direita na paralela, saiu bastante e perdeu essa segunda chance. Aí a Muchova confirmou o saque, beleza. A Coco não teve mais o saque ameaçado e foi pro tie-break. E é um tie-break que, é muito nervoso e com margens muito pequenas, porque a Muchova consegue um mini break, com uma subida da Coco para a rede, ela voleia mal, a Muchova faz 3-1 e tal, só que fica ali, um mini break, a Coco recupera esse mini break no 7-7, e aí começa a insanidade da coisa. Ela recupera no 7-6, se eu não me engano, não lembro agora, mas ela saca no 6-7, iguala, faz 7-7. E quando ela vai... Cara, ela faz uma dupla falta nesse 7-7, que a bola sai, sei lá, 1,5 metro, que ela vai no meio da rede, só que da outra área de saque.
Foi horroroso. E a Coco não vinha fazendo dupla falta, né? Se não me engano, ela tinha uma dupla falta só até aquele momento. E aí, 8-7 pra Murva, 2 pontos no saque dela, fecha e resolve o problema, né? Não, nada disso. Ela erra uma direita pra deixar em 8-8, e depois, no 8-8, ela erra uma esquerda daquelas que saem retas. Sabe quando tem gente que tá nervoso, não consegue botar o spin e a bola sai reta? E ela saiu muito, parecia nervosismo puro, e aí match point pra Coco. E eu lembro que nesse momento eu tava vendo o jogo pensando, ok, mais um jogo grande, legal, que a Murva não consegue jogar o melhor tênis na hora que mais importa. E a Coco vai pro match point, faz um ótimo primeiro saque, a bola volta mole no meio da quadra e ela erra uma curtinha. Depois na entrevista ela disse que a bola veio mais curta do que ela imaginava, não sei o quê, mas, cara, não tava tão difícil assim. Aliás, não é que não tava difícil, tava fácil. Tá? Pra uma tenista do nível dela. E aí a Murva volta pro jogo, claro, 9-9. A Coco ainda salva o match point com uma passada e dramática. Fica 10-10, mas a Carolina acaba fechando 12-10. Né? Foi sofrido, foi no sufoco, mas temos a maravilhosa Murva de volta a uma final de slam. E dessa vez foi a Coco quem tremeu, né? Aliás, a partir do 7-7, o que a Coco empurrou de bola, dando top spin, passando pro outro lado, passando com bola curta, praticamente esperando a Murva atacar, e bolas que nem estavam tão difíceis para ela. Mas ela, sabe, tira o braço, deixa a Murva atacar e... Não vou dizer que foi espantoso, porque a Coco já fez isso antes. Inclusive, se eu não me engano, ela perde um jogo em Madrid para Noskova assim também, deixando a Noskova matar o jogo no fim. E a Noskova vai para as bolas e fecha a partida. Mas, cara, isso me parece passivo demais para uma tenista do calibre da Coco numa semifinal de slam, sabe? A gente não tá falando de uma menina inexperiente. Ela é jovem, ok, mas ela jogou algumas finais de slam, já ganhou 2 slams. Não era pra empurrar a bola do jeito que ela empurrou nesse fim de jogo. E o jogo tava bom pra ela, né? A Murva sentiu ali. Então era cuidado que ela tinha que fazer e fechar o jogo. Mas fico feliz pela Murva porque, cara, ela fez um ano ótimo em 2023, fez final de Roland Garros, perdeu pra Iga, mas teve uma lesão no fim do ano, ficou alguns slams afastada, voltou jogando, se eu não me engano, o Wimbledon em 2024, mas acho que ela dá só slice nesse torneio, ou é o pré-Wimbledon, mas tem um torneio que ela joga na grama que é só slice, porque ela não estava com confiança para bater a esquerda. Né? Aos poucos ela foi se recuperando, mas ainda tinha aquilo de não jogar o melhor tênis dela sob pressão. Até o começo dessa temporada, e a gente tá falando de uma tenista talentosíssima de 29 anos, até o começo dessa temporada ela só tinha um título de nível WTA. Ganhou 2. Um no começo, acho que Dubai, ou foi Doha, posso estar confundindo agora. Deixa eu ver aqui rapidinho. Foi Doha. E depois ganhou a Bad Homburg, né, na grama agora. Aquela final contra a Osaka que não aconteceu. Então era pouco pra ela. E agora 3 títulos, fazendo outra final de slam. Bacana, maravilhoso. Acho que faz jus ao tênis que ela tem. Sabe? Os recursos que ela tem, as opções que ela tem pra jogar. É legal. E como eu falei nos outros dias, né? O outfit que a Adidas fez pra ela nesse torneio também é lindo, maravilhoso. Merecia uma final. Só não vai ser a final mais bonita possível, porque é o vestido da Kostyuk que perdeu. Tadinho, né? Parece que o vestido entrou em quadra e jogou, né? Mas a Kostyuk e aquele vestido lindo perderam da linda Noskova. Foi 6-4 e 6-4 a segunda semifeminina. E aí a gente vai ter uma primeira final de slam entre mulheres do mesmo país desde o US Open de 2017, que foi quando a Sloane Stevens foi campeã em cima da Madison Keys. Lembrando que a República Tcheca, ou Tchequia para quem prefere, teve campeãs de simples em Wimbledon em 2011 e 2014, com a Kvitova, em 2023 com a Vondrousova e 2024 com a Krejcikova. E vai ser a primeira final de slam da Noskova agora. E ela fez uma semi muito sólida contra a Kostyuk. Esse jogo eu estava em deslocamento, eu vi partes do jogo, não posso falar da partida inteira, mas eu vi um jogo bem equilibrado no primeiro set, com a Noskova apertando o saque da Kostyuk no final. E eu achava que ia acontecer o contrário, eu achava que a Noskova
talvez fosse ceder à pressão da devolução da Kostyuk. E não, a Noskova foi firme ali o jogo inteiro. Ela é quebrada no segundo set, né? Mas quem sente a pressão é a Kostyuk. Ela faz a dupla falta no set point, primeiro set. No segundo set tem essas trocas de quebra, ali no meio do set, a Noskova quebra na frente, a Kostyuk devolve a quebra, mas de novo, chega no 10º game, a Noskova aperta e a Kostyuk jogou mal um break point, né? No caso, o segundo match point, manda uma direita para longe e fim de jogo, Noskova na final. Bom que se diga, Noskova vem sacando bem, né? 69% de primeiro serviço contra a Kostyuk, ganhou 74% dos pontos, 70% contra a Mertens, de primeiro saque, 79% de pontos vencidos, 72% de primeiro saque contra a Madison Keys, ganhou 75% dos pontos. Muito estável, né? Muito regular. O jogo pior de saque que ela teve da terceira rodada em diante foi contra a Kirstea, que ela saca 64% de primeiro serviço e ganha 66% desses pontos. Mesmo assim, 64% não é ruim, né? E esse foi o jogo que ela salvou um match point no 4-5 do terceiro set. Então a gente vai ter uma final entre duas tenistas do mesmo país e duas tenistas que salvaram match point no torneio. Não é nada comum isso. E vamos falar das semifinais masculinas então, né? Porque são os jogos do dia, as duas partidas da quadra central. Primeiro com Arthur Ferry contra Alexander Zverev. Esse jogo está marcado para as 9h30 de Brasília. O Zverev é favorito pela experiência, por estar jogando bem, por estar sacando horrores no torneio, e está jogando mais leve porque agora ele é um campeão de slam. Esse foi o efeito. A gente falou quando acabou o Roland Garros que podia acontecer as duas coisas, né? Você ganha o slam e começa a se sentir mais pressionado porque agora você é campeão de slam, ou você passa a se sentir mais leve porque tirou um peso dos ombros. E o caso do Zverev está sendo esse segundo, né? De jogar mais tranquilo, mais relaxado. E eu achava até que esse um mês de um torneio para o outro fosse deixar o Zverev, né, sem fazer uma preparação ideal para a grama, mas ele fez um ótimo torneio antes. Ele perde aquele jogo do Taylor Fritz, que é o jogo que dá problema no nível de açúcar dele, né? Ele coloca a dose errada do remédio porque o sensor indicou errado, pelo menos foi isso que ele disse. Eu não posso dizer que ele está mentindo. Mas e ele chegou bem, né? Como eu falei no café de ontem, fez alguns ajustes para jogar melhor na grama, tá devolvendo e tá jogando os pontos, os rallies mais perto da linha de base em comparação com o que ele fazia, com o que ele faz no saibro e na quadra dura. Tem funcionado muito bem e tá sacando maravilhosamente. Eu citei os números no café de ontem, quem não ouviu pode voltar lá para ouvir, porque tem a média de velocidade do primeiro e do segundo saques dele, cara, tão uma enormidade, assim, tão absurdo, como dizem lá, como tá na moda, tudo é absurdo. Absurdo é o adjetivo de quem não tem adjetivo para usar. Mas, e o Ferry, cara, é um, né, azarão total, não tem como dizer que não é, e gente, vamos sem drama aqui, né, dizer que azarão não é tirar mérito do cara, não é dizer que ele não mereceu estar aí, não é dizer que ele não pode ganhar o jogo, mas obviamente ele não estava nem entre os 20, 30 mais cotados para chegar numa semifinal, não estava no top 100, ainda não está, entrou como wildcard, tinha 6 vitórias de nível ATP até começar esse torneio. Acho que tinha derrotado um top 50, que foi em Wimbledon no ano passado, e de repente passou pelo Dimitrov, passou pelo Cobolli e tá aí numa semifinal, com seus méritos, né? É um cara que não tem medo de ir pra rede, voleia bem, tem uma devolução agressiva, principalmente de backhand. A devolução dele de forehand, que é mais, né, bloqueio, talvez cause problema pro Zverev. Se o Zverev não perceber que ele tem que sacar e ficar ligado para dar 2, 3 passos para dentro da quadra para bater a segunda bola. Pode ser que o Zverev leve um tempo para ajustar a isso, mas não é para ser um grande problema para o Zverev. Mas eu acho que a chave pro Ferry é essa. É conseguir agredir e pressionar o saque do Zverev. Vai ser muito difícil, baseado no que a gente tem visto do Zverev sacando até agora. E outro desafio é, depois que botar a bola do Zverev em jogo, segurar a onda no rally, porque o Zverev é um cara muito consistente
e na grama ele consegue ser agressivo sem ser tão agressivo do jeito que ele não gosta de ser. Então ele pode atacar sem ser um atirador como ele às vezes precisa ser no saibro. Ele precisa forçar mais, sair mais da zona de conforto. Na grama, como a bola anda, como a bola escorrega, ele pode atacar sem abusar. E isso acho que encaixa com o perfil de tenista dele, né, de como ele pensa o jogo. E não estou falando nem de perfil de golpes mais ou menos adaptáveis a piso. Estou falando de como ele pensa o jogo, de como ele gosta de jogar. E isso acaba sendo favorável no rallies. Então eu acho que tem essa chave aí. Evidentemente o Zverev é favorito pela experiência, por tudo. Mas a galera já embarcou no ferryboat. Vamos ver até onde esse ferryboat vai. E a segunda semi, hein? Sinner e Djokovic. É o jogo esperado, evidentemente. Muita gente vê como uma final antecipada e com certa justiça, porque o Sinner e o Djokovic, até onde eu me lembro, nunca perderam o final de Slam. Até onde eu me lembro, não. Evidentemente, nunca perderam o final de Slam pro Zverev. Aí acho que assim, as chaves desse jogo passam pelo físico do Djokovic, como é que ele vai estar recuperado da semi que durou 5 horas e 15. Óbvio que ele teve 2 dias inteiros para se recuperar, a quarta e a quinta-feira. Como é que o Djokovic vai lidar com o saque do Sinner? O Sinner vem sacando muito bem, melhor do que o normal. Só que a devolução do Djokovic é a devolução do Djokovic. Vai causar problema pro Sinner? Vamos ver. Né? E a outra coisa que eu acho que tende a jogar a favor do Djokovic é ver o quanto ele vai conseguir variar o jogo, o quanto ele vai conseguir forçar o Sinner a jogar fora da zona de conforto dele, se mexendo, de repente precisando se abaixar mais do que ele gosta para devolver uma quantidade maior de slice, tendo que correr para frente com mais frequência para chegar nas curtinhas do Djokovic. Né? Não convém ao Djokovic ficar alongando trocas de bola com o Sinner, ainda que esse Sinner de Wimbledon deste ano não venha sendo um Sinner tão consistente assim. E é aí que eu acho que o Djokovic tem uma chance maior. O Sinner vem evoluindo ao longo do torneio, mas a margem para ele ter games ruins contra o Djokovic é muito pequena, porque o Djokovic saca muito bem, não só em velocidade, que evidentemente o saque dele anda menos que o saque do Sinner, que o saque do Zverev, mas é um saque que ele varia muito, que ele tem opções, ele pode sacar e volear, ele pode forçar o segundo saque, e isso mexe com a cabeça do Sinner, que a devolução do Sinner não consegue ser tão eficiente contra o Djokovic como é contra outros tenistas, porque o Djokovic tem versatilidade, variedade, inteligência tática e tudo aquele pacote Djokovic que eu cito toda vez que eu falo desse cidadão sérvio aqui no Café. Então acho que essas são as chaves aí para essas semifinais. Vamos falar de brasileiros. Na verdade, a gente tem que falar de Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski, que não jogaram. Elas vão fazer as semifinais contra a Oyama e a Enshu Lian, de Taiwan, que derrotaram a Ellen Pérez e a Demi Schuss nas quartas. Só que, aliás, antes disso, a Luísa tá indo para número 5 do ranking, vai ser o melhor ranking da carreira dela. Se ganhar essa semi, sobe para número 4. E na corrida, ela e a Gabi estão em terceiro lugar e sobem para segundo se ganhar essa semi. Tá? Agora, a notícia realmente importante do dia é que Katerina Siniakova e Taylor Townsend, cabeças 1, favoritas ao título, perderam para Mladenovic e para Go por 7-6 e 7-5. E elas são as cabeças 10, a Mladenovic e a Go. Ou seja, agora, no papel, a Luísa e a Gabi são favoritas ao título. Já pensou? E para registrar, né, para não deixar passar, essa semifinal delas contra o Yami Liang está marcada para as 9 horas da manhã de hoje na quadra 1. Ou seja, vai bater um pouquinho com o horário do Ferry e do Zverev. Que mais de duplas? No Invitational, o jogo de lendas, o torneio de lendas, o Bruno e o Jamie Murray, Bruno Soares e Jamie Murray, derrotaram Cabal e Farah, aqueles, por 7-5 e 7-5. Foi o segundo jogo de round robin. Foi a segunda vitória do Bruno e do Jamie em 2 jogos. Eles hoje pegam Baghdad e Malice, e vai ser o 5º jogo da quadra 18.
Aquela quadra 18, a famosa. No juvenil ainda tem a Vitória e a Naná, elas estão na semi de duplas, que é muito legal, e o Guto Miguel também está na semi de duplas, junto com o esloveno Ziga Seško. Então, legal, boas campanhas. Uma notícia aqui que eu acho importante destacar, que não é de Wimbledon, mas é importante, é que Carlos Alcaraz não vai jogar o Masters 1000 de Montreal, que é o primeiro Masters 1000 de quadradura do pré-US Open. Não teve comunicado do time do Carlitos, mas o nome dele não estava na lista divulgada pelo torneio. E preocupa, né? Porque a gente está falando de uma lesão no punho que começou a ser tratada em maio, ou fim de abril, eu nem lembro agora. Mas esse torneio de Montreal é no começo do mês que vem, ou seja, a gente está falando de agosto já. E isso está enrolando. Porque na hora ele falou, não vamos jogar Roland Garros, aí depois anunciou um mês antes que não ia jogar o Wimbledon, e agora já... Se não vai jogar Montreal e já sabe disso com um mês de antecedência, de repente o US Open está correndo risco também. Vamos ver se ele se pronuncia, se alguém do time dele manda um comunicado, alguma explicação, mas o que eu li, por enquanto, que estava disponível, era isso. Para terminar, gente, uma pergunta de apoiador que é do Lucas Parra. Você acha uma atuação postura covarde ou até decepcionante da Gauff em grandes ocasiões? Uma mulher com a carreira e títulos dela ser tão passiva e sempre esperar que a adversária vai perder o jogo é uma loucura. Você acha que é realmente a melhor opção para o jogo dela ou ela tem armas para mais? Louco você mandar essa pergunta chegou para mim quando eu já tinha começado a gravar o podcast. E eu já falei sobre isso, né? Eu não acho que seja sempre assim, Lucas. Eu acho que, por exemplo, nos jogos dela contra a Sabalenka, ela simplesmente não tem bola para encarar de igual para igual a Sabalenka. Eu acho que seria loucura, não seria a coisa mais inteligente, taticamente falando, trocar pancadaria com a Sabalenka. Então ali eu acho que vale ela levantar um pouquinho mais de bola, variar, dar mais slice, enfim, né? Usar mais spin, bola mais alta, tentar manter a Sabalenka lá no fundo, e batendo bolas que ela não gosta de bater. É fácil? Não é, mas eu acho que é mais inteligente fazer isso do que trocar pancadaria com a Sabalenka. Agora, nesse caso desse jogo contra a Muhrova, a gente não tá falando de trocar pancadaria. É que chegou no fim do tie-break, ela foi extremamente passiva. Spinzinho, bola no meio da quadra, empurrando, não tava evitando qualquer tipo de linha, né? As bolas estavam mais perto da linha de saque do que da linha de base ou das linhas laterais. Então ela deixou o jogo muito na mão da Muhrova. E quando ela teve a chance, que foi aquele saque com match point, ela, em vez de atacar, foi para uma curtinha. E claramente estava com, sei lá, se foi braço preso ou não, mas enfim, claramente ela estava tensa ali. Porque ela podia ter atacado. E outra, ela estava com uma porcentagem altíssima de pontos vencidos na rede. Ela podia jogar uma bola funda, desafiar a Muhrova a fazer uma passada ou algo especial, e a Muhrova não estava fazendo até ali. Depois desse ponto tem um lob top spin da Muhrova, que ela, né, conquista um match point com esse lob, mas depois, até ali, ela estava fechando a rede muito bem, a Muhrova não estava fazendo passada. Então, para mim, foi muito espantoso, porque a Coco não estava jogando assim até chegar na metade do tie-break. E, de repente, aconteceu isso, a coisa desandou. Estranho e decepcionante. Para mim, decepcionante. Não acho que seja assim sempre, mas acontece de vez em quando, né? Esse jogo contra a Noskova que eu citei em Madrid não era final, não era, né, nada que valesse a vida, né? Não era semifinal de slam, que eu acho que vale muito mais. Mas também foi um jogo que, quando chegou ali na hora H, ela empurrou e deixou a bola para a adversária. E eu entendo ela fazer isso quando ela não tá bem, não tá se sentindo confiante, o jogo não tá fluindo, e ela passa a bola para a adversária para ver se, né, se a adversária erra. É a maneira dela tentar uma saída quando ela tá errando. Mas hoje ela não tava errando, ela tava fazendo um segundo set muito bom. E aí, chegando na segunda metade do tie-break e joga desse jeito, aí realmente eu achei muito... Foi decepcionante para mim, eu esperava mais dela. Tá? Em termos de postura, podia errar e tal, mas, cara, do jeito que ela jogou, a bola ficou muito na mão da Muhrova. Bom, é isso por hoje, gente. Obrigado para quem ouviu até aqui. E voltamos depois dessas semifinais quentíssimas da chave masculina. Um abraço, gente. Até amanhã.